Então o que eu tenho aqui é um conjunto de slides, são 21, salvo erro, em que eu vou mostrar bermas floridas, bermas sem flores e depois passo a identificar algumas das ervas e a dizer para que elas são usadas tradicionalmente e não só. Pronto, então se quiseres passar ao próximo slide. Aqui, era o mesmo. Pronto, então é isto. As plantas servem para isto, para, como eu já disse, criar e preservar a biodiversidade, para reconhecer e valorizar. Portanto, as plantas têm nomes, tal como as pessoas têm nomes, e sem plantas nós não estávamos aqui. Nós devemos a nossa vida às plantas. As plantas são o início da vida no planeta, elas são a base de tudo e nós respeitamos-las pouco. Portanto, isto por acaso até é um slide que eu fiz para uma coisa, para onde é que foi? Nem lembro onde é que foi, para uma câmara, sobre a importância dos baldios. Eu fui lá buscar alguns slides, este era um deles, que eles queriam envolver as comunidades, fazer trabalhos de envolvimento das comunidades, das pessoas mais idosas, que ainda recolhem as plantas, recriar, multiplicar esta flora silvestre nos próprios jardins públicos. Porquê que havemos de ir buscar lantanas ou plantas exóticas, que até são muitas vezes mais exigentes em água, se podemos replicar a nossa flora espontânea e é igualmente bonita e é dali, portanto, é muito mais interessante. Portanto, envolver as comunidades nesse trabalho é uma forma de chegarmos a elas, não é? E repescar esses conhecimentos antigos, etnobotânicos, quer seja na cestaria, quer seja nos fumeiros, as plantas são usadas para muitíssimas coisas. E, portanto, é ir à procura de quem ainda detém esse conhecimento e que normalmente são os idosos e que irão desaparecer e levam este conhecimento com eles se ninguém tentar recuperar e revitalizar este conhecimento. Outra das coisas que se falou também neste outro evento, nesta outra comunicação, foi criar trilhos temáticos, ok? Com esta flora, a flora devidamente, as plantas devidamente identificadas, isto é o rosmaninho, todos sabem, não é? Uma lavândula, e criar trilhos temáticos com estas plantas. Fica a dica, pode ser interessante. O próximo. Pronto, o próximo é isto, isto é aqui em Sintra, isto é muito comum, agora menos, cada vez menos, de vez em quando lá se lembram outra vez de que a não cortar, agora está a começar a chover, as plantas estavam a começar a florir e levam um corte, interrompemos o seu ciclo vital sem necessidade nenhuma. A lei em relação à proibição do uso de glifosato nas linhas de água não é nada clara. É um bocado contraditória, a APA diz uma coisa, a outra lei diz outra, é um bocadinho não é clara. Pronto. Portanto, isto é claramente uma valeta, por ali abaixo há uma linha de água, e eles cortaram a vegetação e depois aplicaram a herbicida num dia de chuva, que ainda por cima não faz assim muito cedo. E, portanto, vê-se lá para trás os campos todos verdes, os floridos lá ao fundo, e aqui na berma, portanto, esta valeta levou com este remédio todo, e depois, quando choveu, obviamente que isto foi para a linha d'água. E andamos aqui, somos o primeiro país da Europa com mais índice de doenças oncológicas. Portanto, isto se calhar tem alguma coisa a ver com isto. Pronto, o próximo, agora ia lá com o dedo para passar. Passa tudo, se faz favor. Pronto, isto é a diferença, não é? Esta valeta está limpa na mesma. É claro que dá um bocadinho mais de trabalho, porque as plantas começam a crescer para dentro da valeta, mas é ir controlando com a roçadora. E pronto, isto está a pulsar de vida. Isto foi também, isto não é recente, foi há 2 anos. E pronto, é muito mais interessante. Isto são crisântemos, estas plantas também se podem comer, ainda por cima. Esta estrada não é muito movimentada, há berma de estradas pouco movimentadas, até podemos apanhar umas florzinhas para fazer um chá, ou para colocar numa salada, não há problema. Agora, à beira de estradas muito movimentadas, é óbvio que não devemos fazer. Pronto, próximo. Agora é um bocadinho repetitivo, cá está, outra vez, a diferença. Bermas com herbicida, bermas sem herbicida. Aqui, no de cima, à esquerda, foi um perfeito exagero, depois deve-se ter acabado a lata do herbicida e deixaram ali aquela passadeirinha verde sem ser queimada. Pronto, e depois é uma berma aqui toda florida, que se calhar o dono da casa
não se importa, mas o mais provável é a maioria dos residentes deste tipo de vivendas irem queixar-se que isto não foi limpo pelas juntas ou pela Câmara. Pronto, é isto. E o Sr. Presidente deve saber muito bem que é assim, não é? Também deve ter muitos pedidos desses, mas quero ouvir também qual é a sua postura em relação a isto. Mas pronto, passa ao próximo. E cá está, outra forma interessante de combatermos estas ervas. É umas cavadinhas, umas ovelhinhas, em sítios, claro, onde elas não correm o risco de ser atropeladas, obviamente. E, portanto, estas plantas, como eu já disse, agora é repetido, mas estou só aqui a mostrar algumas das plantas comuns que aparecem nas vermas dos nossos caminhos. Temos uma Mar de Silva, esta amarelinha, o meliloto, tal como diz o nome, é super importante para as abelhas, vem de mel, elas gostam muito, é uma planta muito, muito melífera. E aqui temos uma, como é que se chama? Não me lembro, mas que atrai sempre muitas borboletas. Pronto, a próxima. Cá está, outra berma. E é também interessante convidar as pessoas a observar o ciclo. Aqui há tempos, havia aqui um campo, há 2 semanas, estava cheio de pequenas calêndulas silvestres, que é a chamada erva vaqueira. Agora já apareceram, começaram a aparecer esta aveia brava e os cardos. Há um ciclo. A nossa atenção. Agora vou ter isto. Oh, mãe, estou aqui numa aula, está bem? Agora, a passar a mostrar algumas delas em que servem. E é isso. Próxima. Então, próximo slide. Não me ouves? O que é que se aconteceu? Eu penso que a NET consegue ouvir-nos. Agora eu consigo, mas com isto não conseguia. Eu penso que a internet falhou um pouco. Já passou o slide? Já consegue ver o slide, Fernanda? Já. Já? Está no slide correto? Acho que estão a haver falhas. Ok, então isto é uma erva de São Roberto, que é muito conhecida dos portugueses. Qualquer pessoa da aldeia conhece esta planta, ou alguém tem uma avó que conhece e que fazia chá e que fazia infusão com isto. Isto era uma planta muito apreciada para tratar de problemas, principalmente digestivos, do fígado, do estômago, etc. As pessoas apanhavam-na, desidratavam-na, e as pessoas da aldeia diziam: mas isso é só no São João. Se nós esperarmos que esta planta dure até ao São João, é mentira. Não dura porque isto são as alterações climáticas aqui a funcionar. Ela está boa para apanhar agora. Março, abril, já está ali. E não é necessário secá-la, desidratá-la para fazermos uma infusão. Todas as plantas podem ser usadas também de forma verde, fresca, a apanhar e fazer infusão. E, portanto, esta é uma delas. A próxima. Cá está. A nossa malva, outra das... Eu faço de vez em quando também estes encontros com pessoas de língua inglesa e perguntam-me sempre: então quais são as plantas mais usadas em Portugal? Quais são as mais usadas pelos portugueses? E normalmente eu digo São Roberto, cidreira e malvas. São assim as 3 que mais pessoas conhecem, mais pessoas usam. São as mais versáteis. Aqui a malva, há malvas e há lavateras. Depois aconselho o último slide, tem alguns links um deles é o da Flora One, que suponho que vocês conheçam. Quem se interessa por plantas normalmente conhece a página, a plataforma da Flora One, que é da Sociedade Portuguesa de Botânica e é o melhor sítio para identificarmos plantas corretamente. Tem um mapa, portanto tem a planta mapeada no sítio onde ela cresce, onde ela abunda, e, portanto, isso ajuda-nos muito na identificação. E tem fotografias maravilhosas, portanto, eu depois tenho o link no último slide. Portanto, isto é a malva. A malva é usada
para tratar todo o tipo de problemas de pele, para lavar o rabinho, não é? O ditado é porque, de facto, ela é muito, muito, muito anti-inflamatória para vários tipos de problemas, quer internos, quer externos. Podemos tratar úlceras de estômago, síndrome do cólon irritável, muitas coisas com as malvas. Para além disso, elas têm raízes muito profundas, seguram os solos, são plantas que ajudam também a descompactar um bocadinho os solos, mas que os seguram. E, portanto, elas têm também esse papel. Flora, sim, sim, obrigada, Virginia. E pronto, e a malva é usada em todo o tipo em cataplasmas, para tratar psoríase, eczemas, para lavar a vista das pessoas e dos animais também. Podemos comê-la, pode ser usada como planta comestível, e o que está aqui na mão é o que as pessoas chamavam de queijinho, eram os queijinhos das malvas, que isto é o frutinho da malva, pronto, e dentro de cada uma daquelas coisinhas está uma semente. E as crianças brincavam com isto e comiam, isto sabe um bocadinho a ervilha crua, e chamam-lhe queijinhos. Então, é um objeto botânico muito bonito, eu tenho assim um grande fascínio pela forma deste frutinho. E pronto, e ali é um campo de malvas, à frente de um pinhal, uma berma de estrada, e lá estava, e por acaso, se fosse, ninguém o cortou. O próximo. Ok, aqui estão as minhas grandes amigas, a urtiga. Já que vocês estão aí para norte, aproveito para informar que, vocês já sabem, mas que existe em Fornos de Algodres uma confraria da urtiga, que celebra, já há 2 anos que não faz o seu encontro anual, mas que este ano vai fazer, a 21 e 22 de maio, era interessante, com todos convidados, porque são as jornadas etnobotânicas de Fornos de Algodres, são apoiadas pela Câmara, e é um convívio de gente que gosta de plantas. No sábado, aquilo é um fim de semana inteiro, no sábado de manhã um passeio etnobotânico, normalmente vêm botânicos de Espanha, ou de outros sítios, da Bélgica, de França, também já vieram, e há uma série de workshops, palestras mais académicas, menos académicas, à volta das urtigas. E depois, no sábado à tarde, há um grande piquenique, normalmente num sítio assim muito bonito, à beira de um armazém, ou de um descampado, ele espalha muito bem os sítios, e a Câmara faz com a ajuda de vários colaboradores, obviamente, uma sopa comunitária para cerca de 100 pessoas, uma sopa de ortigas, que é muito boa. E depois faz-se uma coisa assim, uma mesa grande, e cada pessoa leva várias coisas cozinhadas com ortigas, desde quiches, risotos, panquecas, tortas, todo o tipo de coisas. Aquilo que estão a ver são panquecas, os crepes, não é? Crepes de ortiga. E pronto, dá para fazer imensíssima coisa. As ortigas são excelentes para atrair vários tipos de insetos, borboletas, lagartas, etc. Portanto, é importante deixar, pelo menos nos nossos jardins, um cantinho com ortigas. Pronto, porque nós temos 4 tipos de ortigas cá em Portugal. A que existe aí para norte é o que se chama urtigão, que é a urtiga dioica, que é mais poderosa, pica mais, a folha é pontiaguda, mas tem mais teor em ferro, em fósforo, em cálcio, em vitamina C, em zinco, é riquíssima. A ortiga é assim um mundo. E serve para fazer fibras, portanto ela está um bocado subvalorizada, porque dá para fazer mesmo imensa coisa. Cerveja, na tinturaria, na cosmética, nos shampoos e sabões, porque ela é ótima também para tratar problemas de pele e é um excelente antihistamínico. Portanto, chazinho de ortiga e sabugueiro, que vai aparecer aí no outro slide, misturados, são muito, muito bons para combater agora as alergias da primavera, as alergias aos pólenes. São plantas muito, muito interessantes. E pronto, e podiam ser mais exploradas. Eu estou agora a desidratar aqui na Serra de Sintra, encontramos também a ortiga dioica, mas de resto a que aparece mais é a membranácea, aquela mais comum, que tem a folha mais arredondada e cresce mais por aqui. E, portanto, estou a desidratá-la para depois fazer pó de ortigas. O pó de ortigas era uma coisa que podia ser comercializada, por exemplo, já existe, há pessoas a fazerem, é um bocado caro, porque aquilo não custa nada a fazer e rende imenso, desidratam-se as ortigas e depois, numa bimbi ou numa máquina de café, reduzem-se a pó.
Tão simples quanto isso. E depois esse pó põe-se por cima da sopa, nas saladas, etc. Mantém o seu valor nutricional, portanto, é muito interessante. Muito completa como alimento. E podemos fazer um churume, que também podia ser comercializado, não é, que é um fertilizante líquido, natural, para tratar as outras plantas, quer como fertilizante, quer como antifúngico. Portanto, podemos aplicar via a radicular, na raiz da planta, ou via foliar. Há duas formas de aplicar esse churume. E, portanto, as ortigas têm aqui muito, muito, muito... Estou a escrever um livro, que já era para sair agora na confraria da ortiga, mas quanto mais pesquisava, mais informações encontrava e mais, e não vai estar pronto a tempo para a confraria. Vamos dar, se calhar, só assim um cheirinho do que é que vai ser. Já irá... Nós queremos que tenha cerca de 150 páginas só sobre ortigas. Portanto, é um mundo incrível. Estou a fazer isto com a recoletora, que eu, por acaso, não coloquei o link no slide, mas se quiserem por aí, chama-se A Recoletora, é um projeto no Porto, que concorreu à Bienal de Design do Porto, o ano passado. É uma história engraçada, porque eles concorreram, é uma designer e um fotógrafo, que durante a pandemia começaram a reparar mais nas plantas. E começaram a ver que, afinal, estas ervas chamadas de amigas eram bonitas, eram vigorosas, estavam sempre cheias de insetos. E pergunto, mas o que é isto, afinal? Que ervas são estas que eu estou aqui a pisar e que eu desconheço? E então contactaram-me e perguntaram-me se eu estaria interessada a escrever conteúdos para um futuro site que eles iriam criar sobre vegetação espontânea. Portanto, devia ter as fotografias do fotógrafo, tinha também uma nutricionista e uma chefe de cozinha que cozinha com plantas silvestres. E concorreram. E eu pensei, ok, eu aceito, é super interessante o projeto, mas nunca pensei que eles fossem selecionados. E foram, não sei quantos eram muitos, selecionaram 8 e este foi um deles. E pronto, e desde então temos vindo todos os meses, um fim de semana, 4 passeios no Porto, em Porto agora ia dizer Gaia, agora o próximo vai ser em Esposende, Porto e do outro lado do Porto, esqueci. Toca ali. A parte mais industrial do Porto, como é que se chama? Matosinhos. Sim, é isso. Também fizemos lá e, portanto, eles identificaram 2 zonas, aliás 4, mapearam 4 zonas de baldios no Porto e em Matosinhos e fomos para aí identificar essa flora e levamos pessoas a passear, grupos. Estão sempre esgotados estes passeios. É incrível, porque cada vez há mais apetência por parte das pessoas em conhecerem estas plantas, em irem também para o campo e saberem que ali no meio da cidade também há vegetação que tem nome e que tem usos e que é bonita e, portanto, temos sempre os passeios esgotados. É muito interessante de verificar isso. Pronto, portanto, a Recoletoras, sigam a página, temos uma página de Instagram, as fotografias, eu não conheço nenhum outro site. A Flora One tem fotos muito boas, sim, mas as da Recoletora são fotos boas, mas também artísticas e têm realmente fotografias. Vale lá a pena ir lá espreitar para ver as imagens que temos das plantas que já temos mapeadas, identificadas e fotografadas. Portanto, é isto. Próximo slide. Next. Ok. Cá está, esta que eu tinha dito que é o meliloto, que é uma planta muito, muito procurada pelas amigas abelhas, e aproveito para dizer, eu acho que todos vocês que estão aí sabem, não é? Que não havendo abelhas, e elas estão a ser ameaçadas por várias coisas, não é só pelos herbicidas e pesticidas, mas essa é uma das grandes ameaças, é pela vespa asiática, como vocês devem saber, que é um grande problema, também não sabemos muito bem como combatê-lo. E dizem que quando as abelhas desaparecerem, a raça humana, a má raça humana, diria eu, também não tem muito mais tempo de vida. Há quem diga que são 4 anos, há quem diga que é 7, mas é muito importante cuidar destes insetos e cuidar deles é também
termos o cuidado de fazermos jardins para as abelhas. Lá fora já há muita gente a fazer isso. Aqui na Lausanne, sim, eles têm projetos muito interessantes com abelhas. Aqui em Lisboa também estão a fazer algumas coisas. E, portanto, perceber quais são as plantas que elas gostam, e elas tendo plantas, elas não picam. Há muito aquele mito, aquele medo, as abelhas picam. Mas claro que picam se não tiverem alimento suficiente, ou se nós as pisarmos sem querer, não é? Mas não temos de ter medo das abelhas. E, portanto, é importante irmos descobrir que plantas são estas que elas gostam. E esta é uma delas. Aparece muito nos campos, porque, para além disso, isto é da família dos trevos, o liloto é uma fabácea, portanto é uma leguminosa também, e as leguminosas são todas muito boas para fixar azoto nos solos. Portanto, todos os trevos, os anafes, que são estas, este é um anafe, mas são todas fabáceas ou leguminosas, e portanto podemos plantá-las mais quando os nossos terrenos ficam em pousio, quando queremos fazer uma agricultura mais regenerativa. Estas são umas das grandes plantas a ter em conta a plantar. Portanto, depois, para além das abelhas, atraem também as joaninhas, como podemos ver aqui, e também tem usos externos medicinais. Portanto, em hematomas, em contusões, faz-se umas compressas e aplica-se sobre as áreas afetadas. Portanto, é também uma planta medicinal. E o próximo... este é repetido. Não, voltaste para trás. A suagem, ou o equium, é uma que também se chama língua de vaca em alguns sítios. É sempre importante nós sabermos os nomes botânicos das plantas, porque os nomes comuns variam muito de região para região. Uma planta que aqui se chama língua de vaca, se calhar noutro sítio chama-se língua de borrego, sei lá, ou língua de outra coisa qualquer. E, portanto, tendo o nome botânico, nós sabemos exatamente que planta é que é. Isto é muito abundante, está agora por aí a começar a despontar, pelo menos aqui para baixo. Pode-se comer a flor, é super importante para as abelhas também, e também ajuda a fixar os taludes, e pode-se fazer chá com ela. É usada para tratar problemas de diarreia, e entre outros, mas é assim o principal, se calhar. E pronto, e é muito bonita. É da família da borragem. A borragem também é outra planta muito importante. Eu não lembro se pus o slide da borragem ou não. É uma borraginácea. Portanto, todas estas são importantes para as abelhas. O próximo. Cá está. Cá está. Esta é a borragem. É uma prima. Uma das características desta família de plantas, que são as borragináceas, é terem esta espécie de penugem que elas têm, que são os sais minerais. É a parte mineral da planta que está aqui em evidência nesta penugem, que se vê muito bem a olho, não é preciso ver com a lupa. E, portanto, a borragem é usada para... As flores podem-se comer. Primeiro, é uma das favoritas das abelhas. Okay? Depois, as flores podem-se comer assim nas saladas. Sabe a pepino, é muito interessante. Podemos colocá-la num cubinho de gelo e depois guardá-la, porque ela só existe durante agora a primavera, até ao fim da primavera, com sorte no início do verão e depois acabou. E, portanto, ela conserva-se assim. É muito rica em ômegas 3, mas são as sementes. E com as sementes fabricam-se uns medicamentos, uns comprimidos, umas cápsulas, que são usados como regulador hormonal feminino, entre outros. Tem muita vitamina D, bom para a pele. É considerado um grande antidepressivo também, essas cápsulas funcionam como antidepressivo, portanto, e é também uma planta muito abundante, que começa a aparecer agora aí nos campos, e que é muito fotogénica. As borragens são muito fotogénicas. Tem um azul muito característico, e pronto, e é isto. Podes passar à próxima. Este é o cardo mariano, também os cardos, todos eles são ótimos para descompactar solos. Nós não gostamos deles nos ralvados porque eles ficam, mas deixar estar uma berma com cardos, vários tipos de cardos, os mais pequenos, atrai uma quantidade de insetos incrível. Estes estamezinhos, podemos tirar alguns e usá-los. Este não é o do queijo, este é outro. Usar estes estamos de qualquer cardo, os amarelos, os roxos,
por cima de uma salada, por cima de um queijo fresco, fica super bonito, numa sopa, e desidratam-se muito bem e não perdem a cor quando são desidratados. E este aqui é o grande carbo do fígado. Portanto, usam-se as sementes, também é usada pela indústria da fitoterapia, indústria farmacêutica da fitoterapia, para fazer remédios para o fígado. É uma das grandes plantas. Também podemos fazer com a folha, ripando no Alentejo, eles fazem muito, eles ripam os carpos, ou seja, retiram-lhes os picos das extremidades, com muita perícia, com o canivete, e fica só a parte central. E essa parte central pode ser cozinhada como se fosse um feijão verde. Okay? E é muito saboroso, é amargo, mas numa tempura, nós não estamos aqui a incentivar comer fritos, mas de vez em quando não faz mal nenhum, só se for todos os dias. É muito, muito agradável a textura, o sabor, etc. É uma espécie de peixinho da horta, mas em vez de ser com feijão verde, é com carnes. E, portanto, podemos fazer sopas com eles, várias coisas. E eu estou aqui a dizer isto, e nos tempos que se aproximam, e que, como todos sabemos, vamos ter escassez de comida, vamos ter escassez de água, vamos ter escassez de alimentos, por causa da guerra, por causa da seca em que estamos, e, portanto, conhecer meia dúzia de ervas que se possam comer é uma grande mais-valia, só nos vai ajudar. Portanto, não podemos... Vamos voltar ao antigamente, porque há 50, 60, 70 anos atrás, as pessoas comiam muito mais desta vegetação do que comem agora. Depois apareceu a comida domesticada, vamos lá, os couves, as alfaces, as beterrabas e essas coisas todas, e as pessoas começaram a pôr um bocadinho de lado e até ter vergonha de ter de consumir estas plantas. Mas elas estão lá na mesma, não é? Portanto, é só voltar a elas. E pronto, com conhecimento, obviamente. Há algumas que são venenosas, mas não são muitas, são muito poucas. Eu agora ia andar com o dedo à frente, se faz favor, Estela. Ok. Esta é a tal, então a outra, que é também muito conhecida dos portugueses, também é uma erva espontânea, apesar de muita gente achar que não, que é apenas uma planta cultivada, não é? Em zonas úmidas ela aparece de forma espontânea, cheira a limão, faz um chazinho maravilhoso com a planta fresca ou desidratada, se estiver bem desidratada, e portanto é muito bom para problemas digestivos, para os herpes labiais, esmagar uma folhinha e aplicar no herpes labial também tem propriedades antivíricas, e pronto, está aí por todo lado. E podemos também colocá-la na salada, nos churros, nas sangrias, podemos sair um bocadinho daquela coisa mais tradicional que é só o chá, não, e aventurar-nos aí por outros usos das plantas. E pronto. Na próxima, cá está, um campo de papoulhas. Isto é uma dor da alma, nós passarmos num campo de papoulhas e no dia seguinte passamos lá e está tudo rapado, tudo. E a mim custa-me imenso, pronto. Além de serem bonitas e de atrair insetos, têm propriedades esfosmolíticas por causa dos opiáceos. Todas as papoulhas têm opiáceos. E usa-se ainda, mas antigamente usava-se mais, infusão das pétalas para tratar a tosse convulsa. Sobretudo no Alentejo, que é quem, se calhar mais do que para norte, os alentejanos têm mais esta cultura das ervas silvestres. E pronto, e faz também o bonito, porque com uma rotunda, em vez de terem plantas exigentes em rega automática, em gota a gota, isso, não há de ter flores silvestres, calêndulas, papoilas, várias cores de papoilas, há papoilas brancas, verdes não, há lilazes, vários tons de vermelho, ficam tão bonitas, misturadas com outros malmequeres e margaridas e mostardas, que são amarelas. Há muita coisa que se pode fazer, e já há empresas de sementes que vendem misturas de sementes de ervas silvestres, portanto, em vez de termos um relevado, termos um prado biodiverso, estamos a fazer um grande favor à biodiversidade. Pronto, o próximo. O sabugueiro, é esta, ok? Isso também há muito aí para norte, é uma planta que pode ser também explorada no bom sentido, obviamente, cultivada, multiplicada, podem-se usar as suas flores
para isto que eu falei aqui, para a sinusite, para a gripe, para a tosse, as pessoas no campo conhecem ainda muito bem, mas ela está a ser cultivada, salvo erro, na zona do Fundão, assim em grande escala, para a exportação das bagas para a indústria da cosmética e da tinturaria na Alemanha. Pronto, cá não é assim muito usada, mas pode-se usar, usava-se para falsificar o vinho, para dar cor e corpo ao vinho, sobretudo ao vinho do Porto, mas acho que não era assim muito, muito apreciado, e portanto, mas é um arbusto, não é? Que gosta de terrenos úmidos, beira d'água, altura, na Serra da Estrela há muito, e em altitude também há de haver, gosta de frio, tolera bem o frio, portanto é uma planta interessante para podermos também olhar para ela. O próximo, pronto, é o funcho. O funcho também é das que começa agora a aparecer, há muito aí por todo lado, é uma planta muito medicinal, podem-se usar todas as partes das plantas, é doce e ao mesmo tempo amarga, é um estimulante da digestão, é bom para as cólicas, portanto pode-se cozinhar com castanhas ou com leguminosas, com grão, com feijão, ajuda a combater a flatulência. Além disso, é bom para a tosse. Os repousados da tosse, os repousados do Dr. Baiar, são repousados de funcho, feito com as sementes do funcho. E, portanto, é isto, o funcho. O próximo. Portanto, não cortar o funcho, ele agora vai ficar grande no verão, ou até antes do verão, lá para junho, vai estar cheio de flores, é só bichinhos à volta delas, portanto, deixá-la cumprir o ciclo. Esta é outra, que também que é importante deixar cumprir o ciclo, que são as urses, que há muito aí para cima, as várias espécies de urses, também ajudam a fixar taludes e a fixar terrenos, elas crescem assim no meio das florestas, das rochas e na beira dos caminhos, e fazem o mel, é um mel maravilhoso, o mel doce é um mel escuro, altamente medicinal, e para além disso também são boas em infusão para as infecções urinárias. Então, tem aqui vários usos das nossas ericas. Aqui temos a murta, que usava-se, e ainda se usa nas procissões, decoravam-se os andores da Nossa Senhora, punham-se no chão, porque ela tem um cheirinho muito agradável, as folhas da murta cheiram assim, quase a limão, assim, muito cítrico. É uma planta que as abelhas apreciam muito, 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 as flores. E as bagas, faz-se licores com ela, mas também se pode cozinhar. As bagas são muito adstringentes e foram usadas em tempos em substituição da pimenta. Antes da pimenta chegar, veio com os descobrimentos, eles usavam-se muito a murta para temperar carnes e para ajudar a digerir gorduras, era um tempero. Ok? Portanto, é uma planta muito medieval e era muito, muito apreciada pela sua beleza, e, portanto, isto é uma planta que podia ser mais vezes multiplicada nos canteiros das juntas, nos canteiros das câmaras, não precisa de água, é uma planta altamente resistente, é muito bonita, e, portanto, é uma planta nossa, mediterrânea, que prefere só os ácidos, é verdade, isso é fácil de corrigir, e pronto, é uma planta que é pouco usada, nos nossos jardins, portanto, entre um canteiro com ursos, que dão flores cor-de-rosa, lilás, também há branquinhas, depois as murtas, os medronheiros lá atrás, se tiverem muito espaço, também estão sempre com flor e fruto ao mesmo tempo, também são bonitos do ponto de vista ornamental. Temos aqui muita coisa a fazer com estas plantas. O próximo é o último, pronto. É isto, então, pronto, ficam aqui os meus livros também, eu escrevo estes livros, tenho mais alguns, mas pronto, coloquei aqui estes que acho que são os mais importantes, e o meu e-mail, se alguém tiver alguma questão ou quiser identificar alguma planta, tem a Flora ONU, o meu Instagram, e pronto, e sou eu, e agora quero ouvir o Sr. Presidente, e depois temos aqui um minutinho, ou 2, ou 5, ou 10, ou 20, de debate. Enquanto começa e não começa, eu vou só ver o que é que a minha mãe está a fazer ali na cozinha. Eu estou a ouvir estrebuchar muito ali para dentro. Muito obrigada, Fernanda. Okay, obrigada. É incontornável o entusiasmo com que fala sobre as plantas espontâneas. Consideramos que para assistirmos a uma mudança é importante o despertar da nossa curiosidade, desenvolvermos o nosso conhecimento, para que as ervas daninhas possam ser apreciadas e reconhecidas como o dente de leão ou a erva de São Roberto, assim como os seus benefícios.
A próxima comunicação será então realizada pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Espinho, Filipe Alves. No Conselho de Braga, ao que temos conhecimento, foi a única junta que aderiu à campanha lançada pela Quercus, autarquias sem glifosato. Durante esta comunicação, o Presidente Filipe Alves irá dar a conhecer a razão por que aderiu à campanha, como tem sido realizada a gestão dos espaços públicos e como a população tem reagido a esta nova abordagem. Passamos então a palavra ao Sr. Presidente e desejamos uma boa comunicação. Até já. Olá, muito boa tarde a todos. Já que foi feita a minha apresentação, quero começar por agradecer à Make Braga por esta iniciativa e também à doutora Fernanda pela explicação e já muito aprendi hoje. Reconheci muitas daquelas ervas e daquelas flores, não com aqueles nomes técnicos, mas com outros nomes que estão aqui na nossa zona. E então eu vou começar por explicar como é que surgiu esta ideia e esta adesão à autarquia sem glifosato. Só para enquadrar quem não conhece Espinho, Espinho é uma freguesia aqui no Concelho de Braga. Somos uma freguesia, para situar e mais fácil para quem é de fora, quase todos conhecem, podem não conhecer Espinho, mas conhecem o Santuário do Sameiro, e então o Santuário do Sameiro está situado aqui na nossa freguesia de Espinho e é mais fácil referenciar. Então nós somos uma freguesia mais rural, embora muito perto do centro da cidade, estamos a cerca de 8, 9 quilómetros do centro da cidade. Então, como é que surgiu a ideia de deixar de usar os herbicidas, nomeadamente o glifosato? Já há vários anos, a Junta de Freguesia, já antes eu iniciei funções como presidente em 2017 e já era comum na nossa freguesia, como em todas as freguesias que eu conheço aqui ao nosso redor, 1 ou 2 vezes por ano fazer a aplicação de herbicida. É uma forma de queimar as ervas e de manter as ervas pequenas e evitar muitos cortes. As pessoas algumas pessoas manifestavam alguma preocupação e algum desconforto com a questão dos herbicidas, nos próprios muros dessas pessoas, saltar para os canteiros. Chegou a haver um caso de animais que supostamente morreram causados pelos herbicidas, nomeadamente ovelhas, e também alguma preocupação com todos os problemas que são conhecidos, todos os perigos para a saúde pública, para a saúde animal, até para o meio ambiente. Então, isto partiu essencialmente por uma série de pesquisas que eu fazia na internet, que alternativas é que poderíamos encontrar para controlar as ervas, as infestantes, se lhe quisermos chamar infestantes, eu considero que não são infestantes. Como é que poderíamos controlar e através de uma série de pesquisas que ia fazendo na internet ao longo dos dias, ou quando tinha mais um tempinho livre, uma pausa e ia fazendo umas pesquisas, umas perguntas ao Dr. Google, como se costuma dizer. Então fui parar a uma série de sites e de iniciativas e uma delas que eu vi e que desconhecia sinceramente e que achei muito interessante foi a campanha que existe da Quercus, autarquia sem glifosato. E foi a partir daí, falei entre colegas de executivo, conversamos, estava e estou perfeitamente ciente das dificuldades, tínhamos muitas dúvidas como é que isto iria ser aceito pela nossa população, mas decidimos o ano passado, ou seja, em 2021, não fazer qualquer aplicação de herbicidas e assim o fizemos. Se ao primeiro, como se costuma dizer na nossa linguagem, se estranha um bocado, mas eu penso que depois se entranha e se começa a perceber. Então também apostámos por fazer uma comunicação à população, uma explicação porque é que estávamos a fazer aquilo, nomeadamente através das redes sociais, também com comunicações aqui até na própria paróquia, nas missas de fim de semana, e então explicámos que iríamos aderir a essa campanha, que a partir daquele momento nos espaços públicos que são tutelados pela Junta de Freguesia, não iríamos colocar ou fazer a aplicação de mais herbicida. E assim o fizemos. O ano passado correu, consideramos nós, correu muito bem, não fizemos a aplicação. Foi até engraçado que deixámos crescer a vegetação ao máximo para ela florir,
para ela entrar depois da floração, as sementes caírem e até entrarem só depois quando começavam já as flores a ficar secas, é que fizemos o corte, porque depois também já atingiam uma altura que se tornava até um bocado difícil para os peões circularem nas bermas das estradas, dos caminhos, das ruas. E então até foi engraçado pessoas que deram os parabéns e que diziam, olha que estava aquela rua, parece que andaram ali a semear flores nas beiras e estavam as beiras cheias de, aqui nós chamamos aquela rosa amarela, aquela, uma espécie de bem-me-quer e outras flores. Mas isto não é só, não são só coisas boas, isto também torna-se mais dispendioso, só para terem uma noção, aqui no nosso caso concreto, isso implicou só no ano passado que tivemos que fazer mais 2 cortes mecânicos das ervas e essencialmente é esse o método que estamos a usar, que é fazer essencialmente o corte mecânico. Mas tentámos fazer o corte mecânico, retardá-lo o mais possível, para que as plantas se possam, e as ervas e as flores se possam desenvolver, retardamos o mais possível e quando já atingem, não só por questões estéticas, mas já até por questões de comodidade, de circulação das pessoas, fazemos o corte. Mas dizia eu, temos que fazer 2 cortes anuais, isto é o que eu estimo, isto depois varia muito de ano para ano, varia muito das condições climatéricas, se tivermos um verão quente, mas em que venham em uma primavera e um verão, que venham em uns dias de calor e depois aí de 15 em 15 dias ou uma vez por semana, assim uma chuvinha, então as plantas crescem muito mais, as ervas crescem muito mais rápido. Então fazemos mais 2 voltas, isso tem custos, obviamente, para a freguesia, mas eu penso que é um custo que queremos suportar, queremos seguir e fica o desafio e já tenho conversado com outros colegas de juntas de freguesia com quem lido, fica o desafio, eles próprios me têm abordado como é que correu, como é que está a correr, não foste crucificada em praça pública, como é que a população não te chateia, é como tudo, a população, alguns reclamavam da aplicação do herbicida e com razão, agora há outros que reclamam porque há muita vegetação. Aquilo que eu lhes faço ver, e muitas vezes até em jeito de brincadeira, quando alguém me liga ou me telefona e diz, olha, a rua X está toda suja, é uma vergonha. Eu, faz-me um favor, envia-me uma foto. Então eu vi uma foto e eu, desculpa, eu não vejo aí sujidade nenhuma, eu vejo aí natureza, vejo aí vegetação, vejo aí ervas. Pensei que estava cheia de lixo mesmo, de plásticos, isso sim é sujidade. E então as pessoas, é isto que temos todos que fazer, é apostar na divulgação e explicar o porquê, porque é que não se usam os herbicidas, porque é que se deixam crescer as plantas até determinada altura, o porquê disso. E as pessoas começam a estar abertas a essas alternativas, começam a estar abertas a estes temas e penso que no genérico está a correr muito bem. Posto isto, eu não sei, basicamente era isto que eu tinha para vos explicar, é este o testemunho que eu queria dar, não sei, mas estou disponível para depois na fase de perguntas e respostas estejam à vontade. Muito bem, muito obrigada. Agradecemos então a partilha do Sr. Presidente Filipe Alves. Esperemos que esta boa prática seja então adotada por outras freguesias. Sabemos também de um outro bom exemplo, que são os jardins da Universidade do Minho, e lançamos o desafio quem mais se junta a esta boa prática, não é assim? Em relação às questões do público, temos então algumas questões no nosso bate-papo, mas se houver alguém também que pretenda colocar alguma discussão, pode ligar o micro a partir de agora. Pronto, eu queria só dar os parabéns ao Sr. Presidente, porque de facto não é fácil, não é fácil. Agora, eu não percebo é como é que e porquê que é mais caro usar a roçadora, não sei quantas vezes ao ano é que faz, depois depende dos anos, como disse, não é? E da chuva, se choveu mais ou menos, do que comprar glifosato. Até o glifosato não é caro? Eu posso, fazendo aqui umas contas de merceeiro, mas muito simples para entender. Quando aplicávamos o herbicida, só para ter uma ideia, nós fazíamos 2 aplicações por ano de herbicida. Ou seja, essas 2 aplicações, números redondos, no caso da nossa freguesia, custavam cerca de 2 a 2.500 euros.
a aplicação em todas as bermas das ruas da freguesia. E fazia-nos 1 a 2 cortes, limpeza geral das ruas com cortes e remoção dos resíduos. Cada volta, chamemos-lhe assim, à freguesia, com essa corte e limpeza dos resíduos, custa cerca de 3.000 euros. Isto para falar-nos em números redondos e ser-nos mais fácil acompanhar. Eu, deixando de aplicar os herbicidas, ou seja, tenho aí uma poupança de cerca de 2.000 euros em virtude disso, mas tenho no mínimo mais 2 voltas à freguesia para dar com esses cortes mecânicos, ou seja, no mínimo mais 3 são 6. Isto num ano que não seja muito propício ao crescimento rápido das ervas. Essas as contas que eu faço em termos de custos. Mas como eu disse, já antes de iniciar isso tinha noção de aderir, tinha noção que os custos iriam aumentar e agora ainda tenho mais essa noção, mas estamos dispostos a forçar essa via. Continuo constantemente em pesquisas e em contactos com entidades para estudar métodos alternativos, nomeadamente equipamentos que são muito caros, infelizmente, e para já ainda com alguma eficácia limitada, como seja a monda térmica, que também penso que não será tão cedo execuível. Neste momento, é como eu disse, é sempre o corte mecânico ou o corte manual em alguns casos, mas também com a aplicação de retardantes ou de outro tipo de produtos que por vezes, e tenho lido muito sobre isso, se apresentam como biológicos e nem sempre o são, mas ando à procura e havemos de encontrar. Neste momento, como eu disse, apostamos primeiro em retardar ao máximo os cortes, mas mesmo assim temos que os fazer mecanicamente ou manualmente. E se calhar reduzir também os sítios, tal sítio, se calhar ali não precisamos de cortar, ir aos poucos, habituando as pessoas a que ali naquele baldio, ali naquela berma, ali não se corta 2 vezes, corta-se uma vez. Exatamente, sim, exatamente, fazemos essa gestão. Há ruas e ruas, há ruas mais principais, há ruas mais movimentadas, há ruas que atravessam zonas verdes de floresta ou mesmo campos agrícolas que não há tanta necessidade de fazer uma limpeza ou um corte tão permanente. Aquilo que tentamos é na limpeza após-inverno, aquela limpeza que fazemos após a queda total da folha, normalmente em fins de dezembro e janeiro, remover ao máximo as terras que vêm nos enxurros, que caem dos campos, pelos valados abaixo, remover muitas vezes essas terras que ficam nas bermas, porque são essas terras que proporcionam o crescimento da vegetação. Pronto, eu penso que a Fernanda não terá mais nada a dizer, está respondido. Muito bem. Temos aqui a senhora Vanessa Oliveira, que levantou a mão. Passo a palavra então à senhora Vanessa. Não sei se nos consegue ouvir. Pode ligar o micro, por favor. Vamos aguardar mais um bocadinho, então, e passamos para a senhora Pilar Gouveia, que questiona os oradores. É verdade que a Península Ibérica é um dos maiores centros de diversidade de plantas aromáticas e medicinais do mundo? Eu penso que a Fernanda teve que se ausentar por causa da mãe, que ela alertou que pudesse acontecer. Está de volta. Muito bem, eu peço desculpa. Vou só ali espreitar a cozinha de vez em quando. Claro que sim, claro que sim. Eu vou ler novamente então, se me permite. É verdade que a Península Ibérica é um dos maiores centros de diversidade de plantas aromáticas e medicinais do mundo? Não sei se é só a Península Ibérica, a flora mediterrânea, todo o Mediterrâneo é muito, 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 muito rico. A Península Ibérica, sim, tem uma variedade incrível de flora espontânea, muito, muito diversa. É verdade. E havia aí outra pergunta que há bocadinho ali no bate-papo, se calhar aproveito e respondo a ela também, sobre haverem plantas que são tóxicas. Aqui estava. Posso auxiliar, se quiser, Fernanda. Não sei se é esta da senhora Rita Afonso. Sim, há plantas que apenas são comestíveis numa fase e depois é tóxica. É esta? Sim, é. E são passíveis de serem confundidas com outras, como acontece com os cogumelos? Não,
não, os cogumelos são muito mais, vou pôr aqui são muito mais tóxicos do que plantas. Temos 4 ou 5 plantas que de facto a cicuta, o teixo, a dedaleira, que são plantas muito tóxicas, mas são sempre tóxicas, não são comestíveis e depois passam a ser tóxicas. Eu não conheço nenhuma planta que seja assim, que se possa comer e que depois, quando cresça ou quando se desenvolva, passe de não tóxica a tóxica. Não estou agora assim de repente a ver nenhuma, não sei se a Rita Afonso estava a lembrar-se de alguma específica, se ela tiver, pode manifestar-se, mas eu não estou assim a ver nenhuma. Mas há plantas tóxicas, são muito menos do que os cogumelos, é verdade. Mas sim, é importante conhecê-las, é claro que sim. Há algum guia? Sim, olha, algum guia ou página que possa auxiliar as entidades autárquicas que se quiserem promover jardins com flora espontânea. Obrigada. O guia, a Flora One é um bom guia, é digital e eles têm um livro, por acaso eu não o tenho aqui comigo, ficou na minha casa, eu estou agora na casa da minha mãe, portanto aqui não tenho, mas eles têm um guia físico também, um livro, que se calhar lhes podem pedir, eles se calhar até oferecem às autarquias, não sei, com toda a flora, com o mapeamento, portanto se vocês estão a norte e querem saber que espécies espontâneas poderiam colocar num determinado local, podem ir lá consultar. Há pessoas que fazem esse aconselhamento também e, portanto, sim, não é assim nada complicado. É. Muito bem, muito obrigada. Eu tenho outra cá do Sr. Manuel Ferreira, que diz: enquanto Presidente da Junta de Freguesia, conseguiu cativar as pessoas mais resistentes e, se sim, como é que o fez, Sr. Presidente? Isto é sempre difícil, obviamente que eu não consegui cativar todas as pessoas e nem todas as pessoas aceitarão, assim como usando herbicidas, nem todas as pessoas são a favor e aceitam que se usem os herbicidas. Isto é um trabalho contínuo, é um trabalho de passa a palavra quase de boca a boca. Quando sou abordado, tento sempre explicar às pessoas o porquê desta atitude e grande maioria das pessoas aceitam e ficam, depois de perceberem e até colaboram depois à sua porta. Olha, até vou começar eu à minha porta a limpar aquele bocado, uns metrinhos para um lado, uns metrinhos para outro, e até há iniciativas que eu já tenho encontrado aí na internet, muito interessantes, que é as pessoas que se juntam por bairros, por ruas e que ajudam e fazem essas limpezas, são iniciativas muito boas e que envolvem a comunidade. E aquilo que eu costumo dizer, não basta dizermos que temos que ser ecológicos, que temos que ser todos muito mais amigos do ambiente e dos animais e das plantas, temos acima de tudo, e nós enquanto autarcas somos também nisso, temos que ser também no exemplo e partir para a frente e começar nós a dar esse exemplo. Não é fácil, há sempre críticas, sempre o haverão, seja qual for a atitude, seja qual for o caminho seguido, mas eu penso que isto também é uma mudança que se faz de culturas, de mentalidades, aquilo, e todos nós sabemos de coisas que há 20 e 30 anos se faziam e que hoje achamos muito mal, que se fazem ou que se faziam e vice-versa, e tudo isto é uma evolução constante e eu estou convencido que devagar e pouco a pouco as pessoas vão fazendo. Já agora, eu lançava aqui o desafio à doutora Fernanda, penso que ainda está a ouvir, e que é uma situação que eu já procurei e não encontro, mas se calhar ainda não cheguei ao sítio certo, que é o seguinte: nas bermas das ruas, e eu falo aqui do meu caso concreto, grande parte das ruas são em paralelo, o chamado cubo, o granito. E as bermas, o que crescem é aquela vegetação espontânea, mas nós poderíamos se calhar tentar adaptar e mesmo, porque não semear aquela vegetação que não precisa de quase manutenção, não precisa praticamente de rega, que consiga crescer no meio das pedras da calçada, nas bermas, e que possa até dar um impacto visual bonito com a sua floração.
se calhar é aqui o desafio que também lançava a doutora Fernanda, se conhece algum, e isto também já alguém colocou, dos manuais, se calhar neste tal floraon.pt, que eu não conhecia, já aqui registrei e anotei para ir procurar, mas desse tipo de vegetação que não seja muito densa, que possa crescer nesse tipo de ambiente e que se torne até agradável, e que no próximo ano, mesmo que se corte, depois de atingir o ciclo que tem que atingir, que até no próximo ano, na primavera ou no verão ou no período que for, que ela lá apareça, como aparecem muitas outras ervas espontâneas. Se não levarem herbicida, como é óbvio. Nós aqui, enquanto grupo do Sintra Sem Herbicidas, chegamos a fazer esse levantamento, temos isso feito, das espécies que se podem usar nas rotundas, na berma dos passeios, no meio dos passeios, não, obviamente. Temos esse levantamento, as mais baixinhas, as mais altas, as mais coloridas, etc. A Quercus também tem. A Quercus, se contactarem a Quercus, suponho que a Alexandra também tenha. A Alexandra Azevedo está a fazer um trabalho exemplar na Quercus. Ela neste momento está em Sagres a fazer isto que eu estou a fazer aqui, também a apoiar, porque há uma vontade das autarquias, há uma grande vontade, eu sinto, de muitas autarquias de aderirem à campanha dos municípios livres de glifosato. Então depois não sabem como, onde é que eu vou buscar essas plantas, como é que eu faço, como é que eu dou resposta. A minha grande questão é como é que se dá resposta aos municípios, aos fregueses. Como é que é? Não sei, eu não sei. É uma grande questão, pronto, é educar as pessoas para a aceitação das ervas, da biodiversidade, de algumas ervas, obviamente, não é? Mas essa é a parte mais difícil. Uma estratégia de comunicação, uns flyers, não sei, convidar as pessoas a criar uns percursos, se calhar, criar uns percursos interpretativos. Olha, esta planta pode ser replicada, pode ser multiplicada em rotundas, em jardins públicos, em vários sítios. Não sei, mas ou isso está-me a dar uma ideia, criar um manual. Eu tenho um dos livros, o meu último livro foi sobre ervas que se comem, são só ervas que se comem, são todas espontâneas, ervas que se comem, silvestres e saborosas, é o subtítulo. Mas é uma ideia criar um manual não é? Se calhar com o apoio da Quercus e de várias freguesias e câmaras, criar esse manual de apoio às câmaras. Que espécies se poderiam... Empresas eu não vou estar aqui a fazer publicidade, mas eu conheço algumas cá em Portugal. Posso dizer, as Sementes de Portugal, acho que fazem um bom trabalho de recolha de sementes de ervas espontâneas e vendem em balde, vendem assim avulso e vendem em pacotinhos e podem contactá-los. Eles têm uma página no Facebook, têm um site. Contactem eles, se calhar seria a pessoa mais indicada para vos dar assim um apoio. Que espécies, onde? Eu gostaria só também de partilhar uma situação que há pouco me esqueci de referir. No seguimento, e também para ficarem com uma noção que as pessoas estão efetivamente receptivas, pelo menos eu entendo assim e vejo e penso que estão muito receptivas, e é a percepção que eu tenho a este tipo de mudanças e este tipo de interesse. Já houveram pessoas, e isto é um próximo passo que estou aqui a pensar, implementar e agir e dar formação e fazer alguma formação mesmo aqui na nossa freguesia. Algumas pessoas dizem assim, nós temos mesmo nas nossas hortinhas, nos nossos campinhos, pequenos campinhos que nós temos, em que fazemos aquelas hortinhas familiares, estamos muitas vezes a dizer, estou a comer o que é bom, porque isto foi feito por mim, foi semeado por mim, foi colhido, mas estamos muitas vezes a encher aquilo de pesticidas e estamos a comer coisas iguais ou por vezes até piores daquilo que consumimos no supermercado. E é uma realidade que eu vejo muitas vezes também nas pequenas hortas, nos pequenos quintais que as pessoas têm em casa, em que semeiam umas couves, um bocado de batata, um bocado de uns tomates, uma série de leguminosas, mas depois infestam aquilo de herbicidas, de sulfatos, de pesticidas, e acabam a pensar que estão a comer o que é saudável e que por vezes não é assim tão saudável. Isto agora é um à parte, não tem a ver com as ervas, mas vem na sequência. Não, mas tem tudo a ver. Tem tudo Exatamente. A ver porque deixar até uma faixa de ervas para esses insetos, ou no meio da horta, ou toda a periferia,
até do complexo das várias hortas, não é? Deixar uma faixa de flora espontânea é absolutamente fundamental. Há muitas câmaras e muitos municípios que oferecem os pedaços de terra para as pessoas cultivarem com a condição de que, e é fiscalizado, de que não sejam usados produtos químicos. Mas antes disso há formação. A formação, ok, quer um talhão, tem aqui o seu talhão, no entanto, a responsabilidade é de não usar, é de fazer uma agricultura mais sustentável e mais amiga do ambiente. Mas eles não sabem, bom, porque cresceram. Quer dizer, se calhar até sabem, a geração anterior, o que é que usava? Usava estrume, não usavam, com o aparecimento depois dos adubos químicos, é que as pessoas, era mais fácil, não é? Não usar o estrume, ir buscar o estrume de cavalo ao vizinho, e então achavam que era mais fácil usar um adubo químico. E as pessoas não têm noção dos malefícios que aquilo faz para a saúde humana. Portanto, essa formação a essas pessoas, aos agricultores, é muito importante. E, olha, eu quando viajo gosto muito de ir visitar as hortas comunitárias, muito mesmo. E aqui em Lisboa visito várias, e em Lisboa, há várias, há só ali em Chelas, são cerca de 90 talhões. E não podem usar, não podem, eu sei que eles vão lá fiscalizar, já cheguei com eles, e eles são marotos, porque eles depois escondem, deram-lhes umas cabaninhas para eles guardarem as ferramentas e as colheitas, etc. E eles às vezes têm lá aquilo escondido, mas isto é só, não sei o quê. Não pode. Mas é que deu o milho na batata. Não pode. Arranje soluções, contacte-nos. Tem que haver um formador, não é? De serviço, mais ou menos, para dar resposta a este tipo de situações que surgem, não é? Mas quando se parte para isto, para as hortas comunitárias, agora acho que todos os municípios têm, não sei, vocês também têm. Que fazem muito bem, há só o facto de estar a mexer na terra e de crescer e de cultivar e tomar os netos, isso já é terapêutico, não é? Mas depois falta essa outra parte dos venenos, não é? Veneno é uma palavra que assusta um bocadinho. Isto é veneno. Se você está a dar veneno à terra e está a dar veneno às plantas, isso para si também é veneno. Portanto, nós não queremos andarmos aqui a envenenar. Queremos comida diferente da comida do supermercado. E, portanto, vamos lá pensar um bocadinho nisso. E isso tem que ser uma coisa constante, sei lá, 3 em 3 meses, chamar as pessoas à junta, passar-lhes um filme, já documentários, já filmes, e conversar um bocadinho, convidarem alguém para ir dar formação aos vossos técnicos também, não é? Que depois vão dar apoio a essa gente. A Quercus faz isso, nós, Sinta-se em Bicicleta, também fazemos, e há muita gente a fazer, há muita gente associada aí para cima, tem... Aí em Braga não. Em Braga têm os produtores de agricultura biológica, se os convidarem, eles vão dar apoio, vão dar formação a esses agricultores, a esses novos agricultores ou velhos agricultores. Portanto, esse trabalho é muito importante também ser feito, não é? Não é só dar, olha, toma lá um bocado de terra e agora desenrasca-te. Não, é perceber que aquilo seja feito de forma sustentável. Muito e pronto. Muito bem. Não há mais questões? Então, tenho aqui a senhora Vanessa Oliveira, que entretanto também diz que tem curiosidade em saber a reação das outras freguesias e municípios ao exemplo da freguesia de Espinho, em Braga, pois sinto que é preciso dar o exemplo e também dar algumas dicas de como encaixar estas despesas em orçamentos mais de formação pessoal, que faz os trabalhos de jardinagem mais florestal. Eu não sei se agora a senhora Vanessa quer dar algum contributo, se quer falar, se consegue. Penso que não. Não sei se os oradores quererão dizer alguma coisa em relação a esta questão. Não consigo falar, ela deve estar em alguma outra coisa. Muito bem, muito bem. A Vanessa é bióloga, se é a Vanessa que eu estou a pensar, é uma amiga, que é bióloga e posso dizer, sim, sou eu. E também não é ornitóloga, mas trabalha na SPEA, portanto também sabe muito de aves e sabe o quão pertinente esta questão dos herbicidas é até para as aves também, não é? E do ponto de vista de toda a biologia. Portanto, obrigada por estás aí. Boa noite. Boa noite. Guilherme.
Boa noite, temos aqui a senhora Guilhermina, que quer falar. É isso, desculpa, eu cheguei mais tarde, tive aulas e tive dificuldades em entrar. Obrigada. Eu vi que realmente gravaram a formação, portanto, o esclarecimento, ok. É porque eu queria ouvi-la desde o início. Muito bem. Pronto, eu penso que isso tinha a ver mais com o uso do herbicida, certo? Certo. Ok. Não, de facto, nós estamos realmente a tentar, e ultimamente não usamos o herbicida. Agora, de facto, vamos ter um trabalho muito grande a fazer junto da população e dos agricultores para precisamente evitar isso. E de facto seria bom, eu sei que neste momento é difícil, mas seria bom este tipo de formação nos locais das freguesias. A Guilhermina também é presidente de junta. Seria bom, sim, seria bom essas formações in loco, nos locais, com as pessoas, porque online nós sabemos que muita pouca gente tem acesso a essas formações. Não é? Qual é a sua freguesia? Qual é a sua freguesia? Arentim Cunha. Olá, Guilhermina. Olá, viva Filipe, desculpa lá, liguei. Não, eu vi, mas estava a falar nesse momento. Aqui a Guilhermina é colega, é também autarca, presente junto aqui de freguesia também em Braga. E pelo que eu percebi também já não aplicam herbicidas. Ótimo, excelente. Não, porque aliás candidatamos a ecofreguesias, por isso temos todo o Exatamente. trabalho. Também me candidatamos este ano também. Vamos seguir também esse manual. É isso. Ok. Eu não disse na minha apresentação, mas eu colaboro com Ecoescolas desde o início, há 20 e tal anos, portanto também tenho acompanhado todo o evoluir das coisas que eles vão abrangendo, e as ecofreguesias é uma coisa bastante nova, mas que de facto se tem multiplicado e há cada vez mais freguesias a aderirem às ecofreguesias. E há apoios para isso. Eu de facto sinto que há pessoas que me vieram dar os parabéns, não sei o quê, mas é complicado ter a freguesia, digamos, limpa, não é? Ou digamos, sem erva daninha. Apesar de eu achar que, eu já disse, eu vou semear flores ou ervas, e eu penso que já falar disso, de plantas comestíveis ou flores, não sei o quê, na berma da estrada, ter uma freguesia florida. Claro. Já disse isso aos meus colegas. Porque de facto nós temos de acabar com os herbicidas. Agora, temos de fazer e sensibilizar mais os nossos agricultores. Infelizmente, numa agricultura mais produtiva, eles têm de utilizar. Não é? Mas acabo por utilizar. Pois. Porque... Há pouca fiscalização, há pouco controle. Eu aqui na minha zona também noto muito que as autarquias e a Câmara está a fazer um esforço para não usar, mas depois os privados sentem-se no direito de virem eles próprios extrapolar para fora dos seus terrenos e envenenar as bermas que estão do lado de fora dos terrenos. Isso é ilegal, eles não podem fazer isso. É isso, e cortar as árvores que estão do lado de fora dos terrenos, com esta coisa agora de cortar tudo. Cortam os chopos, cortam os sobreiros, cortam os freixos, árvores que não ardem, não causam qualquer perigo para os incêndios, mas aquilo árvore é para cortar. E pronto, e acham-se nesse direito de fazer isso do lado de fora dos terrenos deles. Também não podem, não é? Então é preciso um grande trabalho junto dessa comunidade. Mas nessa parte, a nível das florestas, também houve um grande crime, não sei quando foi. Nós tínhamos aí bolsas que foram completamente destruídas para fazer plantação de eucaliptos, não é? Porque, pronto, dava o apoio para a plantação de eucaliptos, etc. Agora, espero que pare um bocadinho com isso, mas lá está, não é? Também houve erros muito graves feitos antigamente, e agora andamos a correr atrás do prejuízo. Há uma má gestão da nossa floresta, isso eu não tenho dúvidas nenhumas. É uma gestão a curto prazo, com dinheiro fácil,
não se pensa a longo prazo, ok, o eucalipto dá dinheiro, bora lá plantar eucalipto. Mas e depois o longo prazo? Estamos a dar cabo dos solos, das linhas de água, são muito mais fáceis de arder, não é? São muito mais combustíveis do que outras árvores da nossa flora, não é? Para além das outras árvores poderem ter outras utilidades. Se queremos usar a floresta, e eu entendo, não é? Como para extrair, para retirar dela algum dinheiro, algum lucro, há outras árvores. Eu falei aqui do oliveiro, mas já há muitas árvores que podemos usar depois para secar, até para fazer infusões, os peixes, por exemplo. Portanto, há muitas outras árvores que podem ser usadas. Mas pronto, esta gestão... Pronto, mas eu relativamente às bermas, se houver ideias de flores ou de plantas a pôr na berma da estrada, eu sou a favor disso. Vou falar já com foi a feito o Margarida. desafio à doutora Fernanda e eu também já dei algumas dicas aqui no Flora ONU e vamos ver. E algumas empresas. Eu, por acaso, flores, sabes? Aquelas flores... É tão giro. Não seria giro ver eu, apesar que moro numa freguesia, ou união de freguesias, onde temos muito campo, muito rural, e então é muito verde, temos bastante flores, etc. Mas se houver essa possibilidade de meter ao longo da estrada, porque ainda por cima os campos, a terra vem toda para a estrada, então às vezes limpamos, mas é sem dúvida. Terra. Então, olha, metemos flores ou metemos umas plantas que se pode ser comestíveis, não sei, não faço ideia, porque é muito bonito não usar o herbicida, só que assim, nós só temos 2 homens para as 2 freguesias que são enormes a nível da área e não, quer dizer, passa o tempo a cortar a relva, não é? Ou cortar a erva no meio da estrada, não faz mais nada. Eu vou partilhar aqui na minha tela só uma curiosidade de uma berma que me ficou aqui um caminho quando deixámos crescer. Eu acho que consigo, devo ter permissões, conseguem ver. Uma coisa simples, não foi nada semeado, não foi nada semeado, isto nasceu e deixei crescer, deixei secar e depois cortou-se. Obviamente que isto não é uma rua, como percebem, não é uma rua com passeios, não é uma rua central, é uma rua mais rural. Mas isso é esse tipo de ruas e de bermas que as pessoas embirram com isto. Isto é bonito. Está sem cheio dúvida. de verminhas, está cheio de borboletas. É isso. E as pessoas não entendem, As próprias abelhas, as vespas, os besouros usam-nos e abusam delas e bem, e tudo isto é um ciclo. Não é? E até as crianças têm aqui aqui, eu não sei o nome, aquelas do pai careca, não é? É exatamente, o pai careca, pai peludo, para brincar, dentro do leão, exatamente. Esta aqui nós chamamos aqui rosa amarela, não sei qual é o nome, a doutora Fernanda saberá qual é o nome. São crisântemos. Pronto, é isso. Crisântemos, acho eu. O amarelo, já agora deixa aqui, o amarelo é a cor que atrai mais insetos. Não sei se vocês sabiam e se repararam que os campos agora, nesta altura, estão cheios de amarelo. Estão. O amarelo é a cor que eles mais gostam. Mas foi só uma curiosidade, é um caso concreto de como ficou aqui. Mas isso é bonito, Filipe, mas isso é bonito. Sim, sem dúvida. Aliás, eu partilhei esta foto na página da freguesia e com uma chamada de atenção ano passado e nunca tive tantas partilhas, nunca tive tantas partilhas e likes de quase todo o mundo. É ir existindo, vai fotografando outras e vai partilhando e vai existindo. Exatamente, é isso. Isso é bonito. Aliás, o texto que acompanhava esta foto era algo do género: ruas sujas e abandonadas? Ponto de interrogação, não, isto é natureza. Algo do género. E é isto que eu penso que temos que forçar e insistir e persistir e voltar a insistir e voltar a persistir, que é mudar as mentalidades. Críticas vão haver certamente a apontar, a dizer que as ruas nunca estiveram tão sujas, e eu respondo sempre: manda-me uma foto que eu não vi a rua suja, e eu mando uma foto e eu vejo a erva, desculpa, eu não estou a ver sujidade, estou a ver natureza, mas pronto, passa por aí. Plantas não são lixo, é isto, é o lema. Basicamente. É isso, as plantas não são lixo. Eu vou falar com a Margarida, do Ecoescolas,
e vamos pensar aqui em conjunto a fornecer algum tipo de documentação, de guia para as ecofreguesias, para gerirem de outra forma a questão das ervas silvestres, o que é que se pode plantar, o que é que se pode deixar, onde é que se pode deixar, em parceria talvez com a Coer, vamos pensar nisso. Olha, eu tenho saudades de uma flor que antigamente existia muito e agora praticamente não existe cá em Portugal, é a papoila. Não existe. Existem campos delas no Alentejo, não é? Na minha zona não, na minha zona não vejo uma papoila. Não, por aqui não se vê quase. Mas não, acho que é na zona do Alentejo que se vêem muitas, penso eu. Não, aqui em Sintra há muito. Aqui não se vê muitos. Havia muitas papoilas aqui e agora não. Vê-se algumas muito isoladas. Eu vejo aqui algumas na minha freguesia, mas poucas. Mas eu aqui nenhuma. E antigamente via-se. E é uma flor que é linda. Agora, também não sei se foi o abuso ou o excessivo de herbicidas ou qualquer coisa. Tudo ajuda. Pois, tudo ajuda, não é? Tudo ajuda. Mas papoilas é tão lindo, aqueles campos vermelhos de papoilas. Ai, meu Deus. Eu já me mandei, vou ver se arranjo sementes para pôr, meto assim, estendo ali na berma da estrada. É uma boa ideia, Não, era isso. E há alguns tabudos que confluem com as estradas, pode-se usar esse tipo de sementes. É que uma vez que se semeiem, depois elas todos os anos voltam. É importante é que as deixem depois chegar à floração e até as sementes caírem, isso é importante. O linho de florzinhas azuis misturado com as papoilas fica lindíssimo. O hipericão, que vem um bocadinho mais tarde, é amarelo. A flor do linho, por acaso, não conheço. Não é... É uma flor pequenina ali baixo, certo? Isso é o que eu penso. O linho é azul. Sim, é um azul, sim. Sim, é azulinho. Eu penso que sei qual é. Não, mas é assim, nós temos de combater a ideia aliás, quando as pessoas gostam e publicam a coisa, preferem ver ervas frescas ou ervas secas, não é? Queimadas, pronto. E estou a combater. Claro que já houve pessoas que nos vieram dar os parabéns por não usar herbicida, etc. Já do anterior executivo, nós realmente reduzimos muito o herbicida. Agora ainda não deitamos herbicida nenhum. Agora trocamos aqui por vocês, Guilhermina. Está a fazer aqui a corte mecânico somente, não está a aplicar nenhum método alternativo. Não, corte mecânico. É isso. Sim, é por isso que eu digo, Arentim e Cunha, extensa, os homens só fazem isso. E quando chegam a uma ponta da freguesia podem vir atrás. Já tem limpar. Começar de início. Mas é só corte mecânico, por enquanto. Há uma coisa que eu noto aqui muito, não sei como é que é aí em cima, é que quem faz os cortes mecânicos muitas vezes são empresas subcontratadas e mesmo as da junta, deixam o verdadeiro lixo todo atrás. A erva está alta, eles tiram a erva, tiram só a matéria orgânica e tudo o que é latas de Coca-Cola, maços de tabaco, o verdadeiro lixo, o plástico fica lá, eles não tiram. E eu abordo, mas deixam ficar, nós não fomos pagos para isso, nós só somos contratados para tirar as ervas, isso não são ervas. No meu caso isso não acontece, não eu também não, também não. Aliás, esse é que é o principal lixo, esse quanto a mim é que fica feio, isso é que é a poluição, isso é que fica feio numa rua, é ver plásticos, é ver latas e agora também, infelizmente, é ver máscaras. O papel ainda menos mal, que degrada-se rápido, mas tudo o resto é que, essencialmente a nível de plásticos e das latas é que acho que fica feio. Por acaso ontem à noite estava a ler ali um artigo num Correio Internacional há uns meses atrás sobre as máscaras, que é uma coisa que me inquieta. Acho que as máscaras poluem mais do que o plástico, porque mais rapidamente e mais facilmente libertam microplásticos na água e na terra. Ainda pior do que o plástico. Portanto, é um problema que temos de arranjar solução para ele também. Porque, aqui Sintra fez uma parceria com a Universidade do Minho, de Salvo Erro, para reutilizar, para reciclarem as máscaras.
juntas É? com plásticos, não sei como, não sei o que é que vão fazer, não sei se vão disponibilizar depois, é o SEMAS aqui em Sintra, que é a empresa das águas, que é uma público-privada com a Câmara de Sintra, e eles lançaram esse projeto há um mês atrás. Pronto, agora não sei qual vai ser a continuidade disso, vão andaram a fazer sensibilização nas escolas, que vão lá recolher, vão fazer a recolha das máscaras, mas tem que dar mais um passo. Agora eu tenho ali um saco com meia dúzia delas, porque eu uso as outras de pano, mas as que encontro no chão, tenho sempre uma pinça no carro e apanho-as, e tenho também um saco no carro e vou pondo lá para dentro. E depois faço o quê com elas? Deixo lá à porta? Não sei. Falta aqui o passo seguinte, mas a intenção é boa e se calhar outras juntas se poderiam também juntar. É uma das coisas que eu detesto ver no chão, são as máscaras, meu Deus. Máscaras é terrível, Nós temos ainda, peço desculpa interromper, nós temos ainda uma questão do Sr. Paulo Ferreira, que diz: no meio urbano é possível criar jardins só com plantas espontâneas e que apresentem a mesma diversidade de cores e exuberância daqueles que estamos habituados? Claro que sim, claro que sim. Até mais exuberância, porque elas são mais diversas. Normalmente, quando se faz um jardim de plantas cultivadas, é tudo um bocado igual, não é? Aqueles cravos túnicos, aqueles mamequés, é tudo muito igual, são os perfeitos. As plantas silvestres, a meu ver, são muito mais diversas do ponto de vista da cor, das texturas, dos cheiros, até têm aromas. As cultivadas normalmente nem têm cheiro. E, portanto, só eu acho muito mais interessantes, muito mais bonitas do que as escolhas que se fazem muitas vezes pelas câmaras. To be green, o que é isto? Em Braga há uma recolha... Projeto de recolha de máscaras, muito bem, olha. Okay. Aprendi mais uma, excelente. Olha onde? To be green, muito interessante. E aonde? Não vejo. E o que é que vão fazer? A minha curiosidade é isto também, o que é que vão fazer com elas? Vão fazer sapatos, vão fazer pneus, vão alcaturar estradas? Vão ser recicladas para algum... aquilo... Pois, para qualquer coisa, não é? Mas para quê, não sei. Presumo que seja à base de tecido, mas algum fim terão. Pois. Pronto, olha, eu vou ter de dar o jantar à minha mãe. Nós também estamos a terminar, obrigada. Obrigada a todos. Eu posso dar então um encerramento, se me permitem. Da nossa parte, só temos a agradecer e a dizer que ficamos com alguma informação, muita informação importante e que, perdão, da parte do CLDS, obviamente, também nos deu aqui muito ponto de partida junto com os senhores presidentes e senhoras presidentes que nos queiram auxiliar para tentarmos aqui fazer outro tipo de intervenção também mais alargada junto da comunidade. E muito obrigada. Então, assim, passo ao encerramento, se me permitem. Queremos mais uma vez agradecer a presença da ecoativista Fernanda Botelho e do Sr. Presidente Filipe Alves pelo trabalho que desenvolvem e reforçar a importância que, quer no meio rural ou urbano, as plantas silvestres que teimam ano após ano a crescer nas bermas das estradas, nos muros, deixem de ser consideradas lixo ou desleixo e possam ser apreciadas pela sua beleza, mas também pelas múltiplas funcionalidades que representam. Agradecemos também ao público que hoje esteve presente e informamos-nos e convidamos a que participem no próximo fórum, que ocorrerá a 26 de abril e que versará sobre os serviços dos ecossistemas, com o Dr. Nuno Gaspar de Oliveira, da Natural Business Intelligence, e o Dr. João Gonçalo Soutinho, da Associação Verde, que nos darão a conhecer o que são os serviços dos ecossistemas, a importância de os manter, conservar e melhorar e qual o nosso papel enquanto cidadão. No decorrer deste ano, vamos contar com mais iniciativas também, acompanhem-nos na nossa página do Facebook. Senhora Presidente Guilhermina, nós também deixaremos então nas nossas redes sociais os links e também vamos mandar via e-mail a todos os participantes. Aproveito também para informar que iremos proceder ao envio então do questionário de avaliação acerca deste fórum presente e desejo a todos o resto de uma boa noite. Muito obrigada pelas vossas participações e até breve. Continuação de um bom trabalho. Muito obrigada. Fiquem bem, então boa noite. Até a próxima. Boa noite, obrigada. Obrigada, boa noite. Pronto. Agora. Já não estás a gravar? Ainda estamos, só o micro é que desligou.